Bom, meu nome é Luana e eu vou explicar como eu fiz a resolução das questões que eu escolhi. A primeira questão é a seguinte: ler um número fornecido pelo usuário e dizer se esse número for positivo, calcular a raiz quadrada. E se o número for negativo, mostrar uma mensagem na tela dizendo que o número é inválido. Então, eu fiz o seguinte: coloquei número, que é igual a inter, abri parênteses e coloquei input, e aí abri outro parênteses e coloquei as aspas dentro. Dentro dessas aspas, tudo que a gente escrever vai aparecer na tela do usuário. Aí eu coloquei a frase, digite um número. A pessoa vai digitar um número. Se o número for positivo, a gente vai calcular a raiz quadrada. Então, raiz é igual POW, abre parênteses e coloca o número, que vai ser o número que a pessoa digitou. Aí, IF, que é se, é uma condição. Se o número, eu abri parênteses e coloquei. Se o número for maior ou igual a zero, print, que vai ser imprimir, né? Aí, abrir parênteses e abrir aspas. A raiz quadrada é igual a... Quando a gente coloca um nome, uma frase entre parênteses, a frase vai aparecendo sempre na tela. E lembrando que sempre o print vai ter que estar minúsculo, porque se for maiúsculo pode dar erro. Aí, coloquei, sempre que tiver entre parênteses, a gente pode separar a frase com vírgula, que não tem problema. Fechei as aspas, sempre lembrando. E aí eu coloquei mais SRT, abri um parêntese e coloquei o nome raiz, que vai ser a raiz do número. Caso contrário, né? Print. Aí eu vou colocar número inválido, que abrir as aspas dentro do parêntese. E aí número inválido vai aparecer na tela da pessoa que o número que ela digitou é inválido. A segunda questão é a seguinte: leia o número inteiro. Se o número inteiro lido for negativo, escreva a mensagem número inválido. E se o número for positivo, multiplique esse número por 10. Lembrando que para multiplicar, sempre que for multiplicação, é um asteriscozinho. Elevação é 2 asteriscos e tal. Eu fiz o seguinte: coloquei num, abreviação, é igual a inter, input, aí eu abri o parêntese e as aspas para mim poder digitar a frase que vai aparecer na tela da pessoa. Digite o número inteiro. Fechei as aspas, sempre lembrar de fechar o parêntese, e aí eu coloquei IF, caso, né? Se o número for menor que 0, aí vai imprimir a seguinte frase: número inválido. Sempre o print, né? Minúsculo, P minúsculo, e a frase dentro de aspas e parêntese. Caso contrário, eu coloquei o else, né? 2 pontinhos, aí print, abri parênteses e abri aspas e coloquei multiplicação por 10, que vai ser o que vai aparecer lá. Fechei as aspas e aí coloquei um número que vai ser multiplicado, né? Um asteriscozinho de multiplicação vezes 10. A terceira, eu coloquei assim: escreva um programa que leia um número inteiro entre 1 e 7 e imprima o dia da semana correspondente a esse número. Isto é, domingo e assim sucessivamente. Eu fiz o seguinte: eu coloquei dia igual inter, aí abri parênteses e coloquei input, aí abri outro parênteses e coloquei aspas dentro para colocar a frase para aparecer na tela da pessoa. Digite o número de 1 a 7. Fechei os parênteses, fechei as aspas, e aí, se a pessoa digitar if dia igual a 1, que é para poder ser realmente sinal de igual, né? Caso contrário, dá erro. Aí vai aparecer o nome domingo. Sempre lembrando do print ser minúsculo e colocando o domingo entre aspas e parênteses. Aí assim eu fiz sucessivamente, né, ó. Elif, dia igual a 2, aí o print, o dia da semana, segunda. Elif, dia igual a 3, o print, terça, sempre entre parênteses e entre aspas, e o print sempre com P minúsculo, e assim sucessivamente. Lembrando que no computador, quando a gente vai estar digitando, o print vai aparecer um pouquinho, tipo, com uma margem. Vai sempre essa margenzinha que é para poder dar certo. E assim eu fiz sucessivamente até sexta, e sábado eu coloquei o else igual, aí eu coloquei o print sábado entre aspas e parênteses. Nessa daqui eu fiz o seguinte: faça um programa que receba 3 números e mostre em ordem crescente. Aí coloquei número, fiz uma abreviação, num 1 igual
inter, input, sempre entre parênteses. E aí eu abri outro parêntese e abri as aspas para poder colocar o número 1, que é para aparecer na tela quando a pessoa for digitar o primeiro número. Fechei as aspas e os parênteses. Número 2 igual inter, abri parêntese, input, abri parêntese e aspas, número 2. Fechei, digitei novamente. Número 3 igual inter, input, abri parêntese e aspas e coloquei número 3. Cada linha vai aparecer, tipo, a pessoa digita o número, coloca enter, vai aparecer, digita outro número, assim até o terceiro. O que vai acontecer? Se existem o quê? 9, né? Que são 3. Existem 9 hipóteses. Se o número 1 for menor que o número 2, menor que o número 3, como eu coloquei aqui, e f, número menor, menor e menor igual, aí você coloca print a ordem crescente, do menor para o maior. Se caso o número 1 for menor que o número 3 e o número 3 for menor que o número 2, aí o print número 1, número 3 e número 2 em ordem crescente, do menor para o maior. If número 2 for menor que o número 1 e menor que o número 3, aí eu coloco print o número 2, depois o número 1 e depois o número 3, sempre em ordem crescente. Aí, if, se o número 2 for menor que o número 3 e menor que o número 1, aí eu vou colocar print, número 2, número 3 e número 1. Aí aqui eu continuei. Se caso o número 3 for menor que o número 1 e menor que o número 2, print, abre parênteses, né, sempre, número 3, número 1 e número 2 em ordem crescente. Se caso o número 3 for menor que o número 2 e menor que o número 1, aparece lá o print que a gente digita e coloca número 3, número 2 e número 1 em ordem crescente. Essa ordem aqui vai estar, vai aparecer lá desse jeito. E se caso a pessoa digitar o número 1, se a pessoa digitar um número e esse número for igual ao número 2, ou então o número 1 for igual ao número 3, ou o número 2 for igual ao número 3, vai dar um número inválido. Print igual, quer dizer, igual não, né? Print, aí abre parênteses, abre aspas, e coloquei o número inválido, depois fechei os parênteses e as aspas. Nessa questão aqui, crie um programa e verifique se a letra digitada é F, né, para dizer se é masculino ou feminino, e aí qualquer outra letra dá sexo inválido. Foi o que eu fiz. Sexo igual inter, quer dizer, igual input, aí abri o parênteses e abri as aspas. Digite F, se for feminino, ou M, se for masculino. Aí coloquei ponto, fechei os parênteses e as aspas, né, e coloquei upper, e os dois parênteses fechando e abrindo, quer dizer, abrindo e fechando. Aí eu coloquei IF, né? Se caso a pessoa digitar sexo igual a M, né? Que é masculino. Aí eu coloquei print, sempre vai ter a margenzinha, o P minúsculo, lembrando. E aí vai aparecer, aí a gente coloca, abre parênteses e abre aspas e coloca sexo masculino. Fecha parênteses e aspas. Caso a pessoa coloque F, a gente tem que colocar elif, sexo, aí sexo igual a F. Print, a gente coloca o print, aí abre parênteses e aspas e coloca o sexo feminino. Ou, né, se caso colocar qualquer outra letra, se não for F ou M, aí vai aparecer a seguinte frase, sexo inválido. Print, abre parênteses e aspas, sexo inválido. E é isso.